Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Ricardo. Elaine, boa tarde. Fernando, boa tarde. Acho que eu estou chegando certinho, quase que no horário, né? Vocês estão me ouvindo bem? Fabiola, boa tarde. Um abraço para o Alisson. Ricardo, tudo bem com você? Um abraço para Jandira. Elaine, um abraço para o Imaí. Fernando, um abraço para Margarete. Ei, Leila, como é que você está? Tudo bem? Neide, boa tarde. Rose, boa tarde. Uma boa tarde para vocês. Deus nos ilumine a todos. Um abraço para a família, Ilmair. O som tá muito bom, né? Boa tarde, Darcy. Também. Tô bem, graças a Deus. Se você, tudo bem? Um abraço para Delight. Um abraço, Neide. Helena, boa tarde. Obrigado. Fabiola, muito obrigado pelo abraço. Tudo bem, Helena. Graças a Deus, tudo jóia. Nós vamos começar daqui a pouco. Tem 3 minutos já. Hoje eu acho que eu entrei certinho, um pouquinho atrasado, não sei, né? Mas foi bem. Amém. Que assim seja, Helena. Deus esteja conosco, nos iluminando, atraindo boas energias para todos nós. Graças a Deus, assim. Boa tarde, Luiz. Um abraço para você. Manda um abraço para dona Marilene, por favor. Muito obrigado pela presença. É, nós vamos iniciando. Antes, fazer uma oração, né, de agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele possa derramar sobre os nossos corações a sua luz de amor, de bondade, de misericórdia, que nós tenhamos capacidade de compreender todo esse amor que Ele derrama sobre nós e possamos responder com muito trabalho, com busca de conhecimento, com aprendizado no servir, sentindo o Evangelho em nossos corações, vivenciando esse Evangelho em nossas vidas. Agradecemos a Jesus por essa oportunidade, agradecemos a Deus, nosso Pai, e a nossa mentora, irmã Lúcia, que tanto faz por nós hoje e sempre, nesse trabalho de engrandecimento do ser humano, que nós temos a oportunidade de pessoalmente, um a um, podemos realizar em nossas vidas, em nossos lares. Muito obrigado, que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Antes de qualquer coisa, né, pediram para nós iniciarmos nesse tema, né, das obras da casa que nós realizamos. E eu quero indicar que nós iniciamos os trabalhos da quarta-feira, né, para aqueles que ainda não souberam, nossos trabalhos retornaram. E nós temos nas páginas do núcleo o nosso número de WhatsApp. E brevemente, com a vontade de Deus, Deus quiser, nós retornaremos também aos sábados com as palestras, né? Nós já realizamos na casa o bazar. Esse bazar é feito uma vez por mês, né? Uma vez por mês, perdão, Neide, desculpa. Uma vez por mês, aos domingos. Nós temos também distribuição da cesta alimentação, que é feita também uma vez por mês. Nós temos distribuição
enxovais para recém-nascidos, né, para pessoas que estão com dificuldade até de adquirir os itens, né? E quanto que não é uma fralda, né? Quanto que não custa uma fralda? Olha para vocês verem. Boa tarde, Rita. Tudo bem? Boa tarde, Rosa. Como é que você vai? Rita, um abraço para a Aline. Um abraço para o Lucas. Um abraço para o Robson. Um abraço para você, pessoalmente. Rosa, um abraço para o Bruno. Um abraço para o Nivaldo. Então, e principalmente hoje, nós estamos também terminando, entrando na fase final da construção da nossa sede. Lembrando que nós temos várias possibilidades. Dentro dessa possibilidade seria de contribuir para a casa, se fosse possível, que fosse houvesse a contribuição material, mas não podendo contribuir materialmente, contribuam com uma oração, né, pedindo a Deus que nos ajude a terminarmos e iniciarmos já esse ano, se Deus quiser, os nossos trabalhos na nossa casa, né? Na nossa casa. Mas nós temos nos comentários desse vídeo agora é, é, o link para o Vaquinha, mas também nas páginas do núcleo nós temos fixado lá as formas de contribuição. Aqueles que quiserem também compartilhar nas suas redes sociais, aqueles que quiserem compartilhar nos seus apps, né? Para ver se nós conseguimos esses recursos que faltam. Mas mudando e voltando, né, ao nosso assunto inicial, seria a nossa presença aqui na quarta, no sábado, né, à tarde. Nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, que nós estamos estudando desde o início do ano, né? Então, nós dividimos o Sermão da Montanha em 12 meses. E sendo o mês de agosto, né, nós temos 4 temas a estudar hoje, né? Não vamos estudá-los tão profundamente se fosse de uma forma individual, mas nós vamos abrir forma de a gente conversar um pouco sobre o Sermão da Montanha, principalmente sobre o não se pode servir a Deus e a Mamon, que é um dos ensinamentos dessa tarde, né? Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Lembrando de um ensinamento de Jesus que diz assim que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Nós vamos dizer que é difícil, mas não é impossível, né? Primeiramente. E em segundo lugar, nós temos que lembrar que se Jesus abre a possibilidade de ricos entrarem no reino dos céus, no reino de Deus, né? São provas necessárias. A pobreza e a riqueza são provas necessárias. As desigualdades também devem existir, né? Basta que nós leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No subitem do capítulo 16, chamado Desigualdade das Riquezas, para dizer que Jesus não proíbe e não nega a necessidade da riqueza, não nega o uso do dinheiro, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele diz que é difícil, mas não impossível, né? Que há, né, dentro das parábolas dele, uma parábola do mal rico, mas também um grande ensinamento, onde ele nos apresenta um bom rico. E nessa situação de bons e maus, né, existem tantos irmãos que não aproveitam a pobreza, quanto irmãos que não aproveitam a riqueza para entrarem, né, no reino de Deus devido aos seus orgulhos, devido aos seus preconceitos, devido aos seus egoísmos, né? E que eu posso resumir devido aos nossos egoísmos, devido aos nossos orgulhos, devido aos nossos, né, preconceitos. Então, eu vou lembrar aqui, em primeiro lugar, do ensinamento de Jesus que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né?
Esse é a primeira parte do Sermão da Montanha dessa tarde, e que nós vamos analisar dois casos, né? O caso de um mau rico e um caso de um bom rico, todos eles constando no Evangelho. O mau rico é uma parábola, né? Que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se banqueteava com requinte, né? Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Acontece que um dia ambos vieram a desencarnar, né? Desencarnados. É, é, um foi para o céu, Lázaro, o pobre, e um foi para os infernos, né? O rico, né? Foi para o inferno. Boa tarde, Marcelina. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Kátia. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós vamos cumprimentar direito. Vamos continuar na leitura aqui. Então, o rico, ele foi sepultado no meio dos tormentos, do sofrimento. O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim. E manda, né, um imperativo, né, um verbo imperativo. A gente tem que notar que os verbos imperativos têm poder. Faça, manda, né, ordena que ele, Lázaro, molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois eu estou torturado nesta chama, estou sofrendo. Então manda Lázaro vir até mim, né? De uma forma bem orgulhosa, de uma forma bem. Ele não percebia, ele talvez percebesse a distância que havia entre eles, mas não percebeu onde ele realmente estava, porque continuava a ser orgulhoso, continuava a ser, tipo assim, continuava a ser o rico, mesmo desencarnado, né? Abraão respondeu a ele: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além do mais, entre nós e vós, existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Então, um grande abismo, sim, existe entre aquele que foi para o, vamos dizer, o paraíso, que está numa região mais elevada, e existe um grande abismo para aquele que está numa região menos elevada. Aqui, né, a gente pode pensar no inferno, mas a gente pode pensar no umbral, a gente pode pensar num lugar de sofrimento e dores. Então, um grande abismo, né? E é justamente esse grande abismo que separa, ele é muito menos físico e muito mais espiritual, muito mais das atitudes. Enquanto que o bom, ele tem atitudes boas, o mal tem atitudes más. E só isso, nas atitudes, só isso, nas ações, já existe a separação. Embora aqui na Terra nós não vejamos essa separação muito fortemente, apenas socialmente existe, quando um pobre ele trabalha muito bem a pobreza como uma resposta ao seu próprio orgulho no passado distante, por exemplo, numa encarnação passada, aceitando os tormentos que a vida lhes traz para um aprendizado positivo na vida, muitas vezes acontece que é, 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 essa situação ela fica muito bem vista lá, e é por aqui não. Inveja-se o rico, né? E muitas vezes despreza-se aquele que é pobre, né? Sendo
Essa grande dificuldade, né? Eleva-se o rico à posição que ele tem na terra e não tem no céu. Eleva-se o pobre, né? Ao, à ignorância, ao distanciamento, mas não se sabe que ele tem grandes, melhores condições de alcançar o céu, caso haja, conforme deve agir. Então, continuando, ele diz assim: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro, envia. Olha, novamente um verbo imperativo. Envia, mande, ordene a ele que faça. Que Lázaro vá até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Que leve, novamente, né, seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão respondeu-lhe: Eles têm a Moisés e os profetas, que o ouçam, que os ouçam. Disse ele: Não, pai. Não, pai Abraão. Mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Não se escutam, se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão, né? Então, se alguém dos mortos vier nos procurar dizendo, isso é uma pergunta bem atual, se alguém dos mortos vier nos procurar dizendo, para nós aproveitarmos bem a situação que nós vivemos hoje, nós ouviríamos? Bom, como espíritas, nós podemos dizer que dos mortos vem aos montes nos avisar, através das literaturas, que isto acontece, que as nossas atitudes nos levarão para o inferno ou para o céu, né? Sendo que não existe nem o inferno, não existe o céu como nós pensamos, mas ele é muito mais o que se passa dentro das nossas cabeças do que uma criação mental, né? Do que, na verdade, um espaço físico, né? Então, os mortos já nos procuram, né, há muitos anos, há muito tempo, dizendo isso. Então, isso aqui é uma forma que Jesus, né, numa parábola, disse: Eis aí o mau rico. Mas existe também o bom rico, né? E um bom rico, ele antes de eu começar a falar bom rico, vou falar assim: Marcelina, boa tarde, um abraço para você. Silvana, boa tarde. Kátia, boa tarde, um abraço para Rogério. Juliana, boa tarde. Pátio, boa tarde. Um abraço para vocês e para suas famílias. Pátio, um abraço para seus pais. Juliana, um abraço para Clara. Né? Sejam bem-vindos. Um bom rico. Um bom rico, aqui nos nossos ensinamentos, é Zaqueu. Né? Zaqueu é aquele que subiu numa árvore para ver Jesus, num sicômoro, né? Porque ele era baixinho e não podia ver Jesus. Jesus desce da árvore. Jesus diz a Zaqueu assim: desce da árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Essa frase e esse texto que eu vou ler rapidinho, ele consta do livro Boa Nova, né, do Humberto de Campos. Está no livro, no capítulo número 23, onde o texto é o bom servo, né, que é a história de Zaqueu. Né? Então, Zaqueu, Jesus olha Zaqueu da árvore e diz: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos, morava em Jericó, era muito rico e era um dos chefes de Mateus, né? Porque Mateus era publicano também, cobrador de impostos. Publicano é cobrador de impostos, odiado pelos fariseus, odiado pelos saduceus, odiado por todos os judeus. Zaqueu abraça o mestre com todo o sentimento do coração após aquele convite. Senhor, ele diz, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, diz Zaqueu. Mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos os que me rodeiem a vida.
Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos um indispensável recurso à vida. Então, o que seria aí a primeira história de Zaqueu? Zaqueu já tinha observado há muitos anos que o dinheiro que ele tinha podia levar alimento às pessoas. Então, ele organizou uma série de serviços para que as pessoas tivessem alimento dentro das suas casas. Deu trabalho às pessoas. Como que ele deu trabalho? Ele deu trabalho criando vários núcleos de criação de animais e vários núcleos de plantação, sendo que assim ele teria condição de cada um que trabalhava na terra dele ter o que dar às suas famílias de comer. Então, ele observando isso, disse ainda que era tão vasto o serviço dele que até de Jerusalém vinham pessoas para trabalhar nas suas terras para poder alimentar suas famílias. E Jesus responde assim para ele: Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: Os servos da minha casa nunca me encontram sem a sincera disposição de servi-los. Os servos, Senhor, ele diz, são servidos por mim. Então, eis aí um bom rico, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. No que Jesus responde a ele: Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de Deus, nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Muito bem. Eis aí a palavra que resume o que seria o aproveitamento da riqueza. Quando a riqueza é dedicada ao bem coletivo, não ao bem de si mesmo. Enquanto aquele rico, ele tinha o uso do dinheiro para o bem de si mesmo, Zaqueu tinha o dinheiro e usava o bem para o bem coletivo. Usava o dinheiro para o bem coletivo. Então, extasiado, ele levantou-se, estendendo a mão ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. E aí Jesus o abraçou com um sorriso no rosto e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Interessante que a gente poderia pensar, por que ele não disse, vai, vende tudo, dá aos pobres e me siga? Por quê? Porque não são todos, só aquele jovem mancebo que perguntou, como que eu faço para atingir a perfeição? Ah, muito bem, porque ele dizia, eu já cumpro todos os mandamentos, o que falta para eu fazer? Ah, o que falta para você atingir a perfeição é você se desfazer da sua riqueza. Mas ele não fala com Zaqueu, porque Zaqueu já usa bem o dinheiro dele e diz assim, ó, é, 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 bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. A partir daí, ele conta a parábola dos talentos. Parábola dos talentos é aquela em que você dá o pai dá a alguém um recurso e esse alguém com o recurso em mãos, né, ele consegue fazer um bom recurso na humanidade, contribuir para o bem coletivo da humanidade. Isso é duplicar, quadruplicar os recursos que nós temos em nossas mãos. Então, o que acontece? Jesus conta na casa de Zaqueu a parábola dos talentos.
e termina dizendo a Zaqueu e a todos: Bem-aventurado seja tu, Zaqueu, servo bom e fiel. Eis aqui o servo bom e fiel da parábola dos talentos. Eis aqui como se pode um rico entrar no reino dos céus. Eis aqui a possibilidade de nós utilizarmos bem aquele, aqueles recursos que nós temos em mãos, quando eles são utilizados para o bem coletivo. Essa seria a primeira passagem do Evangelho que nós temos a dizer. Mas nós temos ainda 3 outras passagens, né? E eu comecei pelo último, porque são 4 passagens, eu comecei do quarto, porque eu utilizei ela como título. Mas a primeira passagem do Evangelho, e eu quero encerrar aqui dizendo que todos esses ensinamentos a gente pode uni-los num só, porque todos os ensinamentos de Jesus se unem um ao outro, né? É quando Jesus diz assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram o seu rosto para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a tua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu pai, que está lá no segredo. Aliás, mas apenas teu pai, que está lá no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Novamente, Jesus usa a figura de linguagem, né? Faz aquilo que tem que fazer no segredo. Né? Ora no segredo, porque o pai que vê em segredo te atenderá. E ele diz: jejua no segredo, sacrifica no segredo, faz o bem no segredo, serve no segredo. Por quê? Porque as obras que nós fazemos não devem ser vistas pelos homens, mas elas devem ser vistas por Deus, nosso Pai. Então, quando jejuarmos ou quando fizermos uma atitude, essa atitude fique entre nós e Deus. Aqui se diz muito das aparências, né? E Jesus, eu tenho para mim que Jesus, ele, em seus ensinamentos, sempre se lembrava para nós deixarmos de viver de aparências, né? Pois, para se entrar no reino de Deus, é necessário que tiremos as nossas máscaras e nos conheçamos a nós mesmos. Jesus mesmo ensina no Evangelho dizendo: o reino de Deus não é feito de aparências exteriores, né? Então Jesus tinha uma preocupação enorme, né, em que nós não vivêssemos o nosso mundo nas aparências, e sim aquilo que realmente somos, né? Então, Jesus, ele praticamente dizia assim: cuidado com os fariseus, eles usam disfarces. Eles aparentam serem cordeiros, mas na verdade são lobos espertos. Eles aparentam serem túmulos caiados de branco, mas na verdade são cheios de podridão por dentro. Que roubam velhinhas desamparadas, sempre sendo por fora uma coisa e por dentro o contrário. Então Jesus, ele tinha uma atenção muito especial para que todos nós, nos revelemos realmente quem somos. Porque somente sabendo quem somos, nós poderemos um dia não sermos aquilo que não desejamos ser. Mas enquanto estamos escondendo o nosso verdadeiro ser, nós podemos ser quem nós quisermos ser, fingir quem nós quisermos ser. Mas na hora do desencarne, não há verdade que não haja de ser revelada, nada há oculto que não tenha de ser revelado, mesmo que seja após o desencarne, né? E aí acontece que as aparências caem, as máscaras caem, né? E aí nós vamos ter que encarar. Eu tenho usado muito o termo para mim. Eu não uso esse termo aqui nas reuniões, não, sabe? Eu uso para mim. E eu uso mesmo. Eu digo assim para mim: Renato, é hora de você ir pro cantinho do pensamento. Você tá de castigo, né? Por quê? Porque a vida às vezes mostra para nós determinadas realidades, né, que são duras da gente engolir, né?
São duras da gente enxergar e são duras da gente aceitar. E muitas vezes nós sabemos e temos a certeza que o mundo não vai mudar, né? O mundo vai continuar sendo aquilo que nós achamos nas nossas opiniões pessoais que não deveria ser assim. E o mundo, ele não vem se mostrando muito equilibrado, né? A verdade é que nós somos chamados a prestar atenção em nossas atitudes, prestar atenção em nossas ações, prestarmos atenção em nossos sentimentos, em nossas emoções. Porque quando eu consigo me centralizar, buscar em mim o melhor de mim, eu consigo, muitas vezes, dar o melhor de mim. Porque eu voltei-me para mim mesmo, né? Meditei sobre determinada situação, sobre determinado pensamento. E muitas vezes eu falo, Renato, é hora de você ir para o cantinho do pensamento. Como se fosse um castigo, mas um castigo é um castigo muito benéfico, né? Para você pensar e repensar aquilo que eu tenho feito. Para eu pensar e repensar aquilo que eu tenho feito. Para eu pensar e repensar aquilo que eu tenho dito. Para eu pensar e repensar as minhas ações e emoções. Muitas vezes eu não posso acusar ninguém das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque um dos próximos ensinamentos, daqui a pouco nós vamos chegar nele, né? Vai falar muito sobre aquilo que eu vejo, percebo e aquilo que nós conversamos semana passada, né? Mas é esse, né, o alerta, né, das aparências, né? Nós podemos e deixemos de viver nas aparências, que é muito melhor para nós. A terceira passagem do Sermão da Montanha, que nós vamos dizer aqui, é esse: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Dona Disse, boa tarde. Castigo benéfico, Rosa. Dona Disse, boa tarde. Como é que vai a senhora? Tudo bem? Pati, boa tarde. Eu já dei boa tarde para você, né, Pati? Já. Castigo benéfico, a gente pode se dar um castigo de vez em quando benéfico. Todo castigo que a gente se auto-aplica, não sendo perverso, né? Porque o meu psicólogo, né, os meus irmãos da espiritualidade já me disseram, né, que nós às vezes somos verdadeiros carrascos conosco mesmo, né? Mas às vezes precisamos sim nos aplicar alguns castigos benéficos. E o cantinho do pensamento, ele tem uma simbologia, né? A simbologia do meditar. Ele não é um castigo, mas ele é um chamado à meditação. Quando nós colocamos muitas vezes, eu já fui mandado para o cantinho do pensamento. Eu me lembro, não tipo assim, hoje você não pode sair, hoje você não pode nem fazer isso, né? Vai ficar sentado aqui. Isso é um cantinho do pensamento. Por quê? Pensar é meditar, né? E muitos de nós temos, às vezes, que dar esse castigo benéfico a todos nós. Sandra, boa tarde. Seja bem-vinda. Um abraço para você e para sua família. Então, vamos continuar nessa lição, né? Do não ajuntei para vós tesouros. E eu vi um rapaz falar sobre um ensinamento, né? Um ensinamento muito interessante, um ensinamento budista japonês, que diz que todos os homens carregam em si três tesouros, né? O tesouro do cofre, o tesouro do corpo e o tesouro do coração.
Isso. O tesouro do cofre, ele representa a riqueza material. Riqueza necessária, né? Mas não suficiente para a nossa felicidade. Esse é o primeiro tesouro que nós carregamos dentro de nós. O segundo tesouro que nós carregamos dentro de nós é o tesouro do corpo. Eu pulei um ensinamento. Ah, não, não pulei não. É o próximo. Então tá bom, é o segundo, né? O segundo tesouro, o tesouro do corpo. Representa a saúde e a capacidade. Importante, mas por si só também não é suficiente para a nossa felicidade. O terceiro tesouro que nós carregamos é o tesouro do coração, que representa o quê? Representa os nossos sentimentos mais puros, como amor, amizade, integridade, justiça, honestidade, entre muitos outros. Seria tudo o que fizemos e o que fazemos pela felicidade dos outros, ou mesmo para nos tornarmos um ser humano melhor, um ser humano melhor. Então, segundo a filosofia budista, né, japonesa, os tesouros do cofre do corpo são efêmeros e passageiros. O mais importante seriam os tesouros do coração, pois são a riqueza que edificamos em nós mesmos. Olha que interessante. Aqui está dizendo algo que nós dissemos agora mesmo, né? Tudo o que nós fazemos pela felicidade dos outros. É, eu ouvi uma palestra, aliás, eu vou falar sobre um filósofo daqui a pouco, chama um professor, na verdade ele não é filósofo, ele chama Clóvis de Barros Filho. E ele falou assim: tudo o que nós devemos fazer é pelo outro. Tudo o que nós devemos fazer e que vai dar a nós tranquilidade é pelo outro. Então eu estou aqui pelo outro. Eu sou pai e eu faço não sei o que pelos meus filhos. Eu estou aqui pelos meus alunos. Eu estou aqui pelos meus pacientes. Eu estou aqui pelos, pelos, pelas pessoas que vão ser atendidas por mim. Pelo meu público. Eu estou aqui pelas pessoas. Então, o objetivo da vida é, muitas vezes, nós nos entregarmos pela felicidade dos outros, né? Esse é o grande ensinamento de Jesus, segundo o Clóvis de Barros Filho, né? Porque nada representa eu trabalhar pela minha felicidade, porque no final das contas ela não vale de nada. Por quê? Porque eu vou sentir depois um vazio imenso dentro de mim. Mas quando eu trabalho pela felicidade dos outros, é igual um dia eu estava olhando também, eu estava ouvindo também o Dalai Lama dizer que o sentimento mais nobre do ser humano é a compaixão. E compaixão nada mais é do que nós nos compadecermos pelo outro. Então, nós estamos tentando enxergar o outro com outro com, através de uma outra ótica. E Jesus veio nos apresentar essa ótica diferente. Tudo é feito pelo outro. Os espíritos estão aqui para que, olha, os espíritos estão aqui para nos ensinar que é tudo pelo outro e para nós nos tornarmos um ser humano melhor. Só que eu não me torno um ser humano melhor olhando para mim. Eu me torno um ser humano melhor olhando o outro. Né? Eu me preocupo, eu me entrego ao outro. O Chico Xavier, ele esteve aqui pela felicidade do outro. São Francisco de Assis esteve aqui pela felicidade do outro. Madre Teresa de Calcutá esteve aqui pela felicidade do outro. Hoje ou ontem foi dia de Madre Teresa, Irmã Dulce, e ela esteve aqui pela felicidade do outro. Eles viveram para os outros. E nós temos que aprender a viver pelos outros. Ainda não temos capacidade, ainda guardamos dentro de nós, eu pelo menos guardo, um pouco da minha necessidade de eu quero ser feliz, e para isso eu preciso disso, 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 disso. Muitas vezes o material, muitas vezes o eu, né?
Sendo que esses irmãos, né, principalmente Jesus que disse, eu não tive uma pedra para descansar minha cabeça. Né? E disse uma vez assim, olhem as raposas, elas têm tocas. Olhem os pássaros, eles têm ninhos. Eu não tenho uma pedra para colocar, descansar minha cabeça. Então, até as raposas e os pássaros têm onde se descansar e eu não tenho. Né? Então, é tudo pela felicidade do outro. O maior tesouro está em ir atrás dessa verdadeira riqueza, o outro. E o que o budismo, que eu estou falando de um pensamento, de um ensinamento budista, né, que diz assim, que seria tudo o que fazemos pela felicidade dos outros, ou mesmo para nos tornarmos um ser humano melhor. Esse é o nosso caminho. Né? E quando nós encontramos essa possibilidade de servir, como Zaqueu servia os seus servos, né? Como Jesus chegou e lavou os pés de Pedro, né? Ele diz assim, é preciso que nós que nós, como é que fala? Sirvamos as outras pessoas. Eu vim aqui para servi-los, não para ser servido. Isso um grande dizendo. Os grandes sempre dizem: eu estou aqui por vocês. Eu não estou aqui por mim. Né? O pai me mandou. Normalmente é isso. O pai pede, a gente faz. Né? Esse é o grande ensinamento de Jesus. Aí a gente tem uma continuação desse ensinamento que nós buscamos, esse ensinamento que se fala: não junteis tesouros na terra, né? Mas ajunteis tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro estará o teu coração. Nós podemos dizer onde está o nosso coração. Né? Boa tarde, seu Alziro. Boa tarde, Jéssica. Né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Um abraço à família de vocês. Nós temos a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que diz assim: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, porque tudo o que nós fazemos é pelo outro, então, de alguma forma, né, nós estamos fazendo e devemos fazer pelo outro. Para agradar a Deus, assegurando sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Aí ele diz: não, cumpre fazer o bem no limite das suas forças. Quer dizer, o que nós estamos aqui? Se eu cismar de não fazer o mal, né? Se eu cismar de não fazer o mal, o que vai acontecer? Eu passei em branco a minha vida, porque eu não fiz o bem, eu só não fiz o mal. Então nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado em não haver praticado o bem. Vamos prestar atenção que essa história de fazermos pela felicidade dos outros inclui fazer o bem. Né? E esse é o convite. Sandra Fernandes, boa tarde. Paz e luz para você também. E nós temos é, 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 a ideia de que todos nós somos capazes de fazer o bem, tanto ricos quanto pobres. De alguma forma eu tenho condições de fazer o bem. Não sei, né? Cada um de nós vá para o seu cantinho do pensamento e pergunte a si mesmo, pedindo orientação a Deus, aos seus anjos da guarda, aos seus amigos espirituais da esfera superior, aos santos de devoção, ou a quem for, e se perguntem, nesse cantinho do pensamento, e diga: como eu posso fazer o bem? Como eu posso praticar a verdadeira caridade? O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então tá, como eu encaixo nesse lema? Como eu poderia encaixar nesse lema? Sendo que eu não precise ultrapassar os meus limites, mas eu possa avançar até o limite do próximo, fazendo bem a ele. Pergunte-se, faça, vá para o seu cantinho de pensamento e medite sobre isso. Depois vivencie isso, né? Ou então depois sinta esse sabor de fazer o bem e depois de fazer o sabor, sentir o sabor, vivencie realmente como vivenciaram, né, esses irmãos que nós falamos agora mesmo, né, Irmã Dulce, Madre Teresa, São Francisco, Chico, Divaldo, Martin Luther King, Gandhi, seja quem for, né? Seja quem for aquele seu exemplo do bem,
faça o bem. Então, todos nós somos capazes de fazer o bem, tanto ricos quanto pobres. Hoje eu estava assistindo uma palestra do Jerônimo Mendonça, né? Tetraplégico. Ele fazia palestra na cama. Eles levavam a cama dele para tudo quanto é lugar de Minas Gerais, do Brasil, sei lá, porque tem poucas palestras dele, mas tem livros dele. E ele ia numa picape, ou num carro grande, né? Num picape, eu acho. Transportavam ele e ele chegava na maca, né? Fazia palestra. Era o que ele podia fazer. E ele fazia o bem do jeito que ele podia. Palestras maravilhosas, dizem. Tetraplégico, né? E também temos a pergunta, né? Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para que proporcionem o supérfluo, né? Não aproveitando dos tesouros para ajudar os outros, né? Não beneficiando aqueles que não têm nem o necessário. E os espíritos responderam na pergunta 717. Eles esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Porque, no final das contas, nós ainda encontraremos do outro lado, após a nossa vida, a nossa consciência que mostrará aquilo, né? Que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Uma história que eu posso contar bonitinha é o seguinte: é, vá para o cantinho do pensamento hoje. Por quê? Desencarnado, certamente você terá que ir para o cantinho do pensamento. Né? Vá pensar sobre aquilo que você fez na vida. E tem a última passagem, essa a mais esperamos, né, traduzir tudo aquilo que nós desejamos traduzir para vocês aqui, né? Que diz assim: a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Essa semana eu vi uma palestra do Clóvis de Barros Filho, né? Uma palestra não, eu vi uma entrevista do Clóvis de Barros Filho, recente, onde ele revela que há muitos anos ele perdeu uma visão e que recentemente ele foi um oftalmologista e depois de 2 horas de exame, ele verificou que ele ia perder a outra visão, que ele ia ficar cego. Ele tentou ainda, porque a oftalmologista não dizia a ele a verdade, né? Aí ele disse assim: foi a primeira vez que o silêncio me disse todas as verdades. Porque eu perguntei a ela: vou ficar cego? E ela não teve coragem de dizer a ele. Aí ele: diga, vou ficar cego? E ela não respondeu a ele. E ele percebeu que ele tinha poucos dias ou meses ou semanas para ver um último pôr de sol na vida dele, ou para observar o rosto dos 3 filhos, né? Uma delas com 19, outra com 33, e que ele teria ainda 15% de visão lateral. Ele poderia olhar assim, de lateral, né, para os filhos, vendo pela última vez os filhos, até ele ficar cego. Aquela entrevista, aquela confissão, ela não vinha com nenhum tipo de. Interessante, é isso. Ela não veio com nenhum tipo de dor, como se fosse revolta, mas de plena aceitação, né? É, há alguns anos ele havia perdido uma visão e sentiu uma dorzinha no outro olho e perdeu a visão do outro olho, está perdendo a visão do outro olho e está se despedindo das cores, está se despedindo dos entardeceres, está se despedindo dos alvoreceres, né? Está se despedindo da visão dos filhos.
mas ele depende das palestras e ele vai continuar dando palestras. Ele depende porque ele tem que alimentar 8 bocas, que são 8 funcionários que vivem à custa do salário das palestras que ele faz e que ele não pode deixar de alimentar essas 8 famílias, né, que ele alimenta com as suas entrevistas. Que desde a pandemia ele teve que reinventar e chegar e fazer lives, né? Olha, eu que me reinventei, né? Fazendo lives. Por quê? Porque nós estávamos proibidos de sair. Cada um de nós se reinventa quando as dores chegam até nós. Cada um de nós tem a possibilidade de se reinventar, né? Cada um de nós tem a possibilidade de crescer. Cada um de nós, diante das dificuldades, quem sabe não descobrirá um dom a mais. Eu conheço uma pessoa que ela descobriu ser uma grande madeireira, uma mulher que não fazia e nunca fez nenhum trabalho em madeira e foi fazer trabalho em madeira. Olha que legal, né? Descobriu que tem a arte da, da carpintaria, né? É interessante. Eu, com a possibilidade da pandemia, descobri que eu sou um cozinheiro legal. Não um excelente cozinheiro, mas um cozinheiro legal, né? Quer dizer, coisas, talentos que somente quando as dificuldades chegam a gente é capaz de, de, de fazer sobressair, né? E na semana passada também sobre os olhos, eu disse que muitas vezes a gente enxerga uma situação de um jeito e muitas vezes essa situação que nos parece de alguma forma nos traz uma emoção equilibrada ou desequilibrada. É preciso que nós nos lembremos que cada emoção que a gente tem dá a gente uma determinada cor na nossa aura, né? Uma emoção feliz, alegre, uma emoção de paz, ela carrega as nossas energias com paz. Ela carrega as nossas energias com luz. E uma emoção de raiva, de ódio, de mágoa, carrega as nossas energias, né, com muito com muitas cores pesadas, com muitas energias é, 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 que nos tiram a força e até a vontade de sairmos, de levantarmos da cama. Por isso que Jesus diz que a lâmpada do corpo é o olho. O olho olha para tudo e ilumina. Então, se o seu olho estiver são, quer dizer, não são fisicamente, né, mas são quanto o sentido de ver as coisas como positivas, né? Então, se o seu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o seu olho estiver doente, isso é, se nós enxergarmos a situação somente pelo pessimismo, se nós enxergarmos a situação somente pelo lado ruim, se nós enxergarmos as situações que acontecem somente pela visão deteriorada, às vezes, dos nossos próprios orgulhos, egoísmos e preconceitos, né, todo o nosso corpo ficará escuro. Isso aqui está dizendo da aura, né? Nós precisamos verificar que aquilo que entra nos nossos olhos transforma a nossa atmosfera, a nossa aura. Pois se a luz que há em ti termina no texto são trevas, quão grandes serão as trevas, né? E então eu trouxe um texto, né? E eu até postei esse texto no grupo da irmã Lúcia, né? Chamado Olhos Limpos, né? Da irmã Sheila, né? E que eu gostaria de passar para vocês como término, né, do nosso encontro dessa tarde, que daqui a pouco vai terminar, mas ainda não vai terminar, porque nós temos a leitura a fazer e alguns comentários em cima da leitura, que é assim, olhos limpos. Nós temos os olhos limpos? Comento, né? Pergunto. A leitura da realidade varia quase sempre de acordo com o olhar do observador, né? Então, o que para muitos não passa de fracasso, para outros representa preciosa oportunidade de renovação e amadurecimento. E quantas vezes algo realmente que passa por nós com uma visão de ali ele fracassou.
E para aquele irmão, ele está tendo a oportunidade de renascer. Para aquele irmão, ele está tendo a oportunidade de renovar-se. Aquele irmão amadureceu com o erro. Aquele irmão amadureceu com a falha. Aquele irmão amadureceu com o engano. Então, Pedro amadureceu com o seu engano. Por ter negado, da negação, ele saiu maduro para guiar todos os apóstolos. Pensem nisso, né? Aquilo que nós enxergamos, aquilo que enxergas como imprescindível, não pode passar pela falsa necessidade criada pelo seu olhar ambicioso. É aquela história, né, que a gente poderia, não foi o meu caso, mas eu vou dar o exemplo meu, né? Eu ia aposentar e poderia pensar assim, a empresa não sobreviverá sem mim, né? E a empresa está lá, vivendo até hoje sem você, depois de anos e anos. Aquilo que nós enxergamos como imprescindível, e o nosso orgulho diz eu sou imprescindível, né? Pode não passar de uma falsa necessidade, criada pelo nosso olhar ambicioso, pelo nosso olhar orgulhoso, pelo nosso olhar egoísta. Né? Ela continua. A antipatia que sente por este ou aquele companheiro pode ser fruto de estrabismo psicológico gerado pelo teu olhar preconceituoso. E eu repeti essa palavra preconceito hoje várias vezes, desde o início do nosso encontro dessa tarde, eu tenho falado da palavra preconceito, né? E eu falei de empresa alguns minutos atrás. Eu aprendi na minha empresa sobre uma palavra nova chamada diversidade, né? Em que nós somos convidados à diversidade, a aceitar todas as diferenças. Palavra também que pode ser comparada à alteridade. Alteridade é aceitar a diferença dos outros, né? Então, diz a nossa irmã Sheila que a antipatia que nós sentimos por este ou aquele companheiro pode ser fruto do nosso estrabismo psicológico, que é gerado pelo nosso olhar preconceituoso. Aí ela termina um texto curto e bem dito, né, dizendo assim: por isso, em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos, né? O coração desarmado. Nós já vamos, às vezes, com várias armas contra outras pessoas. Criamos falsas necessidades, nós criamos falsas necessidades. Jefferson, boa tarde para você. Deus te abençoe. Bernadette, boa tarde para você. Né? Deus te abençoe também a sua família. Seu Alziro eu já cumprimentei. Né? Por isso, em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos e o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade e infelicidade quase sempre não passará da maneira como olhamos o mundo. Né? E como é que nós olhamos o mundo? Né? Como é que nós encaramos o mundo? De que forma nós enxergamos, né, as pessoas ao nosso redor? Né? De que forma nós, às vezes, julgamos determinadas atitudes? Né? Nós sabemos o que se passou na vida daquele irmão para estar naquele estado que ele está hoje. Né? Eu estava ouvindo um depoimento, talvez, do nosso Fábio Assunção, né, que esteve muitas vezes nas manchetes de jornal, né, dando problemas, e ele, na situação que ele diz, até bem espiritualista atualmente, dizendo que, das muitas vezes, né, ele sabe e ele aprendeu que ele não pode lidar com a bebida, que a bebida ele deve manter distante da vida dele. Mas que, infelizmente, há certas pessoas que torcerão para que ele volte a beber, para que ele seja manchete. Porque as pessoas adoram manchetes e não adoram que ele esteja bem. E ele agradece, né, por estar bem hoje, porque ele tem filhos para cuidar e ele deu um rumo certo à vida dele. Depoimentos, né? Em todos os lances, aprende a olhar a realidade com os olhos limpos, o coração desarmado, levando em conta que aquilo que chamamos de felicidade e infelicidade quase sempre não passará
da maneira como nós olhamos o mundo. E às vezes a gente olha o mundo de uma maneira meio estrábica, né? A gente vai olhar o mundo de lado, a gente vai olhar o mundo com raiva, a gente vai olhar o mundo com medo, a gente vai olhar o mundo com preconceito, novamente a palavra preconceito. A gente vai olhar o mundo com reticências, a gente vai olhar o mundo de várias formas diferenciadas. Mas nós somos convidados de uma coisa só: olhar o mundo com amor, como Jesus olha a todos nós com amor. Olhemos o mundo com amor. E assim nós estaremos olhando sobre a ótica de Jesus. Né? Nem que para isso a gente tenha que ficar um pouquinho, como Paulo fez. Ah, Paulo foi para o cantinho do pensamento? Foi. Paulo foi para o cantinho do pensamento. Quem lê o livro Paulo Estevão, Paulo foi para o cantinho do pensamento, foi para um deserto, morou 4 anos num oásis. Né? E durante 4 anos ele ficou pensando toda a vida dele. E quando saiu do oásis, ele foi pregar o evangelho de Jesus. Ele foi para o cantinho do pensamento dele. Pedro foi para o cantinho do pensamento? Foi. Foi sim. Judas foi para o cantinho do pensamento? Foi. Foi sim. Depois que ele desencarnou, ele teve a oportunidade de repensar tudo o que ele fez. Todos nós somos convidados um dia a ir para o nosso cantinho de pensamento, repensar nossas vidas, para que nossos olhos sejam limpos, né? Limpos de todas as sujidades que o mundo nos traz. O mundo é meio sujo. E se nós ainda, né, não seguimos o exemplo de Jesus, sigamos. Jesus disse: Eu venci o mundo. Então vençamos o mundo. Agradecemos então pela oportunidade do encontro que nós tivemos esta tarde, que as energias do nosso Pai Maior possam ser depositadas em nossos corações, essas boas energias possam chegar aos nossos lares, essas boas energias de amor e paz possam chegar aos nossos familiares, essas boas energias que chegam aos nossos familiares iluminem também o nosso ambiente doméstico, para que a nossa casa seja sempre, em todos nós, um ponto de luz que seja aproveitado pelos irmãos da espiritualidade superior para fazerem pousada quando necessitarem, que outros venham socorrer a outros irmãos. Assim, nós agradecemos por essa tarde, pelo trabalho realizado pela Casa da Irmã Lúcia, pelo trabalho realizado em cada um dos nossos corações. Muito obrigado. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Lembrando, né, que nós temos nas várias páginas, nós temos uma página chamada Amigos do Núcleo, Amigos da Irmã Lúcia, né? Nós temos uma página dessa, né? Nós temos essa página do Núcleo e lá consta, né, todas as possibilidades que nós podemos ajudar a nossa casa, como eu disse lá no começo, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa tarde para vocês. Deus nos ilumine. Muito obrigado. Fátima, boa tarde para você. Eu não cumprimentei você nem Silvana. Boa tarde, Silvana. Aqui eu tô vendo, né, que eu não cumprimentei algumas pessoas. Fiquem com Deus. Tchau.